no poder do Espírito Santo. 1931 foi também um ano de progresso para a obra de Deus na bela cidade do Rio de Janeiro. O Evangelho penetrava nos corações, transformando-os. A beleza espiritual começava a aparecer na vida dessas pessoas antes infelizes e perdidas. Nesse tempo, tanto Gunnar Wingren como sua esposa, Frida Wingren, estavam bastante ocupados trabalhando com a publicação do jornal pentecostal Mensageiro da Paz, que mais e mais era reconhecido como o órgão oficial das igrejas e da obra pentecostal no Brasil. Mas isto não aconteceu sem muito trabalho e sem provações. Wingren escreveu no princípio do ano: o jornal tem sido muito bem recebido e demonstrou ser uma bênção. Através das muitas cartas recebidas, constatamos que o jornal está sendo bem aceito. Neste capítulo, faço alguns extratos do jornal que estava sendo editado no Rio pelos missionários Wingren e Nystrom, seus principais responsáveis. No mês de janeiro, lemos: Deus continua sua gloriosa obra entre nós, batizando seu povo com o Espírito Santo e renovando a sua igreja. Nestes dias, 9 irmãos receberam a promessa. Nesse tempo começou o trabalho na cidade de Niterói, no outro lado da Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Essa baía é mundialmente famosa pela sua beleza, e leva-se somente 20 minutos para atravessá-la de lancha. A cidade de Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro, e a cidade do Rio de Janeiro era a capital do estado da Guanabara. No dia 11 de agosto de 1931, realizou-se o primeiro batismo nessa cidade, quando 2 pessoas foram batizadas nas águas, e depois disto celebrou-se a Santa Ceia. Assim colocou-se o primeiro fundamento da obra pentecostal em Niterói, a qual, pela graça de Deus, tem crescido de maneira maravilhosa, ano após ano. Quando foi celebrado o 50º do movimento pentecostal no Brasil, a igreja em Niterói tinha 12.000 membros, e cerca de 30 templos edificados em diversos bairros da cidade. Deus tinha, portanto, efetuado uma gloriosa obra durante estes 50 anos. Louvado seja o seu nome. Naquele ano de 1931, Deus estava operando de maneira gloriosa, não somente ali, mas também em outros lugares próximos ao Rio de Janeiro. Um evangelista contou como Deus tinha curado 2 irmãos que haviam sido picados por cobra. Num lugar chamado Pirineus, um homem não convertido costumava ir de um lugar para outro levando consigo somente seu filho de 4 anos. A sua família era crente, mas ele não. Quando voltava para casa, certo dia foi picado por uma cobra venenosa. Ele matou a cobra e seguiu o seu caminho com o filho nos braços. Mas então o veneno começou a sua obra mortífera e ele sentiu que não tinha mais força para carregar o seu filhinho, e lhe disse: papai não pode mais levar você, morrendo envenenado. O filho de 4 anos respondeu: papai, ponha-me no chão que eu vou orar por você e Jesus vai lhe curar. E ali mesmo a criança orou pelo pai em toda a sua simplicidade e fé. E naquele mesmo instante o pai foi curado do envenenamento. Pegarão nas serpentes, se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Estas gloriosas palavras de Jesus têm todo o seu poder ainda hoje. Glória a Deus por isto. De um lugar chamado Itatuba lemos o seguinte no referido jornal: naquele lugar morava um homem chamado João Leandro. Um dia ele recebeu a visita de um padre em sua casa. Nessa oportunidade, o padre falou que ficara zangado com um crente que se chamava Manuel Tomás, por este não querer orar a São Francisco, mas somente a Jesus. Quando o padre foi embora, João Leandro ficou muito doente. E como ele não conseguiu ninguém que lhe trouxesse algum remédio ou que rezasse por ele a São Francisco, foi obrigado a pedir oração aos crentes pentecostais. Naquele momento ele foi convencido pelo Espírito Santo de que era um pecador e aceitou a Cristo como seu Salvador. Quando voltou para casa, continuou orando até às 4 horas da madrugada, quando ouviu uma voz bem clara que lhe disse: os teus pecados te são perdoados. No dia seguinte, esse irmão novo convertido foi batizado nas águas, e, quando saiu da água, exclamou: vejo Jesus! E ali mesmo, diante de mais de 100 pessoas, ele foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus! No mês de abril de 1931, o missionário Gunnar Wingren escreveu: o Senhor continua a realizar a sua obra grandiosa aqui. Muitos vêm ao culto e aceitam a Jesus. No ano passado batizamos nada menos que 99. Num domingo, quando orávamos por 4 pecadores, o Espírito Santo caiu sobre um deles e ele foi batizado. Naquele mesmo instante a igreja estava cantando: se está cumprindo,
se ouvem novas línguas. Era maravilhoso ver que todos esses crentes recém-convertidos não se davam nenhum descanso até receberem a promessa do Espírito Santo. Os servos de Deus também estavam sempre convictos dessa necessidade, e oravam muito pelos novos convertidos para que eles recebessem esta gloriosa promessa. Em uma oportunidade na igreja do Rio de Janeiro, o irmão Vingrem disse no culto antes de pregar: "Sinto que Jesus quer batizar com o Espírito Santo neste culto. Se alguém deseja o batismo, venha aqui que vamos orar." Logo vieram 4 ou 5 irmãos e dobraram os seus joelhos. Vingrem colocou a mão sobre eles e fez uma oração silenciosa. Não haviam transcorrido ainda 5 minutos e todos foram batizados com o Espírito Santo, e louvaram a Deus em novas línguas. Um irmão no Rio de Janeiro recebeu nesse tempo o batismo com o Espírito Santo da seguinte maneira: ele estava sem trabalho, e por isso saiu a passear por uma das praias do Rio, a de Botafogo. Quando chegou em um determinado lugar, sentou-se e começou a escrever na areia as seguintes palavras com o dedo: mundo, diabo, pecado. De repente, veio uma onda e apagou o que ele havia escrito na areia. Ele então se lembrou de que o Jesus o tinha salvo do diabo, do mundo e do pecado, e que ele, como salvo, estava pronto para receber a promessa do Pai, o Consolador. Abriu o seu Novo Testamento e leu: "Eu enviarei a vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Lucas 24:49. Aquele irmão ficou então muito alegre, dobrou os joelhos sobre a areia e começou a louvar a Deus, e ali mesmo foi batizado com o Espírito Santo. Numa carta, datada de junho de 1931, Vingrem escreveu: "Nos meses de maio e junho, 38 novos convertidos foram batizados nas águas. Um deles foi batizado com o Espírito Santo justamente quando eu o levantei da água. Ele falava em línguas enquanto saía da água, e todos os crentes louvaram a Deus por isso." Não passa nenhum culto sem que oremos por pecadores que se entregam a Cristo. Estamos vivendo, em verdade, um tempo de visitação poderosa de Deus. Na casa de detenção, os presos fizeram uma carta ao diretor pedindo licença para que realizássemos uma escola dominical para eles. Todos os domingos nos prestamos uma grande assistência espiritual. A minha esposa realiza um culto para as mulheres na parte feminina da prisão, na própria capela católica. Estamos admirados de ver a grande liberdade que Deus nos tem dado neste país. Quando vemos todas essas oportunidades, nos esforçamos para aproveitá-las da melhor maneira possível, com o objetivo maior da salvação de almas. E isto é a razão por que nós, neste último período, temos ficado tanto tempo aqui no Brasil. Há 9 anos chegamos nesta cidade, e Deus tem sido fiel nesse tempo. Vingrem recebeu uma carta da diretoria da TI International Church Foursquare e Gospel Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, em Los Angeles, Estados Unidos, na qual eles se pronunciaram sobre a missão e a obra do Brasil. "O vosso trabalho é o mais perfeito e o mais completo que temos visto, e a vossa organização é um exemplo maravilhoso, que deveria ser seguido em todo o trabalho missionário. Sabemos que a obra dos missionários, quando é aprovada, é pesada e difícil, porém sabemos também que vale a pena desempenhá-la, tanto para esta vida como para a eternidade. Deus opera, o diabo se enfurece." Nos dias 16 a 24 de agosto de 1931, realizou-se na igreja do Rio de Janeiro uma grande conferência, quando muitos pastores e missionários se reuniram para estudos bíblicos e cultos, e com o intuito principal de receberem mais e mais o poder de Deus para o trabalho de ganhar almas. O irmão Vingrem escreveu sobre essa conferência: "Nosso programa é o melhor que poderíamos ter. Realizamos estudos bíblicos e falamos de assuntos sobre a nossa edificação, e também como podemos ser ajudados no trabalho de salvação de almas. Nossos temas são a santificação, e como ser um melhor obreiro. O que está na frente de tudo, dirigindo, é o próprio Espírito Santo. Nós estamos satisfeitos com a direção dele e com a sua ordem. A paz e a harmonia reinam entre todos os irmãos presentes à conferência. Glória a Deus." O irmão Nils Castberg também veio nos enriquecer com sua presença. O seu tema foi colocando Jesus no centro. Enquanto Jesus está no centro e o seu nome é louvado, podemos contar com a cooperação do Espírito Santo. Nós nos alegramos muito na presença do Senhor nestes dias. Que Deus nos guarde a todos na verdadeira fidelidade. Quando Deus opera, o inimigo se enfurece. Isto já sabemos há muito tempo. A única coisa que alegra o diabo é ver a obra parada, com os crentes mornos e indiferentes na vida espiritual, interessando-se pelo mundo e por tudo que ele oferece. Então ninguém vai mais aos cultos de oração,
Ninguém lê mais a Bíblia nem trabalha para ganhar almas. Aí o inimigo fica contente e esfrega as mãos, satisfeito. Quando o povo de Deus luta dia após dia, e ataca as fortalezas do mal na autoridade do nome de Jesus, libertando os que estão amarrados de mãos e pés, o diabo se enfurece. Foi justamente o que aconteceu nesse tempo. O vento do despertamento celestial soprou com muita força sobre cidades, vilas e povoações, e o inimigo se enfureceu. Num lugar chamado Itajaí, no estado de Santa Catarina, uma grande perseguição foi iniciada contra a pequena igreja ali. O evangelista André Bernardino da Silva sentiu a direção de Deus para ir até aquela cidade pregar o evangelho. Após sua consagração, foi enviado para lá pela igreja no Rio de Janeiro. Era um trabalho pioneiro. A mensagem pentecostal não era ainda muito conhecida nessa parte do Brasil. O poder do diabo tinha de ser destruído, e almas deviam ser libertadas das suas garras. Depois de haver trabalhado ali durante algum tempo, o irmão Bernardino escreveu: "Louvamos a Deus por ele estar realizando uma obra extraordinária aqui. Já temos 75 crentes, 12 já foram batizados nas águas, e 63 são candidatos ao batismo. Temos também 120 crianças na escola dominical, inclusive algumas são batizadas com o Espírito Santo. Na primeira vigília que realizamos, Jesus batizou 3 pessoas. Na segunda-feira, quando uma irmã acordou, de manhã, foi batizada com o Espírito Santo. Uma vizinha entrou e começou a clamar ao Senhor e também recebeu a promessa, juntamente com uma menina de 12 anos. Ao todo 8 pessoas receberam a promessa daquela vez. Em um culto de oração, uma irmã pediu que orássemos por seu esposo doente e descrente. Jesus o curou e o salvou, e enquanto estávamos orando, a irmã daquele homem foi batizada com o Espírito Santo. Seu velho pai enfermo estava dormindo. Ouviu o barulho, levantou-se, veio ver o que era e se entregou ao Senhor. 6 dias depois ele foi batizado com o Espírito Santo. Está bem claro que, quando Deus opera dessa maneira, o inimigo fica furioso. E não tardou muito para começar a perseguição. O irmão Wingren teve de viajar para lá junto com o missionário Samuel Edlund, a fim de ajudar os crentes perseguidos e garantir a continuidade do trabalho. Wingren conta dessa viagem: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra." Salmo 34:7. Em verdade, podemos aplicar esse versículo ao que aconteceu com o nosso irmão Bernardino da Silva. Embora os inimigos tentassem fazer-lhe mal, não conseguiram atingir nenhum cabelo da sua cabeça. Veio contra ele uma multidão de 1.200 pessoas, dirigidas pelo padre católico, e apedrejaram a casa onde os cultos eram realizados. Jogaram enormes quantidades de tijolos, pedras, paus e garrafas contra os crentes, mas ninguém foi atingido, pois o anjo do Senhor os guardou com a sua espada desembainhada. O irmão André continuou com toda a calma pregando a palavra de Deus durante o apedrejamento, mas algumas pessoas que não eram crentes ficaram feridas. Finalmente, assustados diante da fúria cada vez maior dos inimigos, os irmãos esconderam o irmão Bernardino debaixo de uma mesa até as autoridades chegarem e o salvaram. Quando o chefe de polícia chegou, censurou a atitude da multidão furiosa e defendeu os crentes, mostrando ao povo o grande erro que eles haviam cometido. Deu também plena garantia aos crentes para eles continuarem os seus cultos. O padre que havia levantado o povo para perseguir os crentes foi mandado embora pelas próprias pessoas que participaram do ataque, pois, diziam elas, queremos um padre que saiba civilizar, e não transformar civilizados em selvagens. Quando eu e o irmão Samuel Edlund chegamos ali, tudo já havia sido resolvido, e tivemos a oportunidade de pregar o evangelho ao povo reunido. Como resultado daquele culto, 10 pessoas se entregaram ao Senhor. 2 crentes foram batizados com o Espírito Santo e 26 batizados nas águas. Os irmãos daquele lugar eram muito amorosos e louvavam ao Senhor de todo o coração. Outra gloriosa vitória no ano de 1931 foi a inauguração de um novo templo, edificado na cidade de Belford Roxo, um dos pontos de pregação da igreja no Rio. O trabalho ali começou por intermédio do irmão Silvério, uma das primeiras pessoas a se converterem na época em que Wingren começou o trabalho ali, em 1924. Era um homem fiel e zeloso pela obra de Deus. Mais tarde foi consagrado a presbítero da igreja. Ele descansa com o Senhor há muitos anos. Sobre a inauguração do templo, o irmão Wingren escreveu: no dia 2 de novembro de 1931 foi inaugurado o templo em Belford Roxo. Um dia de muita alegria e vitória para os crentes ali. No momento da inauguração, quando eu estava pregando, a glória de Deus encheu toda a casa,
E todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas e louvavam a Deus. Foram horas do muito gozo do Espírito e alegria do céu. Na volta para casa, os crentes continuaram durante todo o caminho cantando e louvando a Deus, o que causou muita admiração e surpresa entre o povo. O nome do Senhor foi grandemente honrado e engrandecido. Portanto, não era só na cidade do Rio que a obra progredia, pois havia trabalho em cerca de 20 pontos de pregação, com a realização de cultos todas as semanas, ocasião em que multidões ouviam a palavra e muitos eram salvos. Em seguida eram batizados em águas e, como dádiva divina, recebiam a promessa do Espírito Santo. Em todos os lugares o fogo de Deus ardia cada vez mais forte, acontecendo conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 1:5. O nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza. A palavra de Deus se cumpria literalmente, e havia júbilo e gozo nas tendas dos justos pelas obras maravilhosas do Senhor. No mesmo ano de 1931, houve uma gloriosa colheita para Deus, pois nada menos que 119 pessoas foram batizadas nas águas. Sobre o último batismo daquele ano, o irmão Vingrem escreveu: por ser um lugar ideal para a realização de batismos, desde o princípio quando aqui chegamos foi escolhida a praia que se chama Ponta do Caju. Dizem que um dos imperadores do Brasil, Dom Pedro II, costumava tomar banho ali. Multidões podiam, nesses batismos, ouvir a palavra de Deus. Em diversas ocasiões o poder de Deus tem caído sobre os candidatos, e eles falam em línguas e louvam a Deus dentro d'água. Podemos dizer, usando uma expressão bíblica, que havia ali muita água. Sim, nunca faltou água para os batismos. Muitos crentes vinham da cidade até a praia para assistir aos batismos, e depois voltavam cantando e louvando a Deus nos bondes. Dessa maneira, o evangelho era pregado até nos bondes do Rio de Janeiro, e os passageiros tinham a oportunidade de escutar a mensagem. Glória a Jesus por todas as ocasiões que temos de falar do seu grande amor. Numa carta para o secretário da missão, o irmão Paul Ongman, em Estocolmo, Suécia, o irmão Vingrem escreveu em novembro: o Senhor continua sua obra aqui. No primeiro domingo deste mês batizei na águas 24 irmãos. Foi um dia glorioso naquela praia. Deus tem abençoado também todos os nossos cultos, e muitas almas têm se entregue. Na prisão, vários presos têm sido salvos. Domingo passado, visitamos a cidade de Petrópolis. Fomos lá no meu carro, uma distância de 156 quilômetros ida e volta. A subida pelas montanhas é de 70 metros. Chegamos em casa à meia-noite, e Deus nos guardou de todo o perigo. Esta foi a primeira viagem longa que fiz com o meu carro. Em verdade, é muito bom ter um carro assim para a obra, pois pode-se ir rapidamente para os cultos, como também podemos visitar os enfermos, evitando-se assim muitas caminhadas cansativas. Estou imensamente agradecido a Deus por poder usar esse carro, pois ele tem me ajudado muito no trabalho. O cuidado com todas as igrejas. Do ano de 1932 temos uma boa parte da correspondência de Vingrem com o seu país natal, a Suécia. Dessas cartas faço o seguinte resumo. Desde o princípio do ano, vemos que o Senhor está conosco, pois na vigília do Ano Novo oramos por 6 pecadores que se converteram. Nesse tempo houve algumas dificuldades entre os missionários e os pastores nacionais por causa do jornal Mensageiro da Paz. Vingrem conta: hoje nós oramos, jejuamos e entregamos tudo na mão do Senhor. O meu desejo é que o Espírito Santo me dirija em tudo, e que o Senhor Jesus seja glorificado por mim em tudo. Tenho boa consciência diante de Deus, e não sinto nada que me acuse. Se eu soubesse de alguma coisa, pediria logo perdão, pois quero ter tudo bem claro com Deus e com os homens, e dessa maneira estar preparado para a vinda de Jesus. Cada um terá de responder diante de Deus pelo que fez. No primeiro domingo deste ano, realizamos outro batismo, quando 17 pessoas desceram as águas batismais. Agradecemos e louvamos a Deus pela sua ajuda durante o ano passado e a sua bênção sobre a obra. Também no interior do estado temos visto um resultado maravilhoso. O testemunho dos irmãos evangelistas no interior fortalece a nossa fé. Ouvimos falar do que Jesus tem feito através da fé e da confiança desses irmãos. Ouvimos o ruído de chuvas espirituais. Graças a Deus. E justamente porque Deus opera assim, o nosso inimigo está irado, e por isso necessitamos muito das orações de todos os irmãos. Numa carta ao pastor Levi Petrus, datada de 27 de fevereiro de 1931, Vingrem escreveu: cheguei aqui em Santos ontem, de uma viagem missionária que fiz ao estado de Santa Catarina. Pela graça de Deus,
Tudo se normalizou após aquela terrível perseguição que houve contra o pastor e a igreja em Itajaí. Antes da minha partida, alcançamos uma vitória gloriosa. O Espírito Santo operou maravilhosamente. Muita gente veio aos cultos, e alguns desviados voltaram ao Senhor. 4 pecadores se entregaram a Cristo, e 4 irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Um deles falou bem alto e claro em novas línguas, no idioma alemão, não sabendo nada dessa língua. 9 pessoas foram batizadas nas águas. Uma irmã, que havia sido paralítica e usado muletas, caminha agora para os cultos perfeitamente, e até pode dobrar os joelhos. Toda a glória seja dada a Jesus. Quando estivemos lá, no passado, ela estava totalmente paralítica. Oramos aquela vez por ela, e agora ela está curada pela oração da fé. Glória a Deus. O poder de Deus foi derramado maravilhosamente nos cultos e os crentes ficaram cheios de gozo do Espírito Santo. Deus nos falou também por profecia, tanto para edificação como para exortação. A igreja ali tem agora 42 membros. Em Ilhota, no interior, batizamos 8 alegres irmãos. No culto, à noite, caiu o poder de Deus e 2 irmãos foram batizados. Os incrédulos ficaram admirados, pois nunca tinham visto tal coisa antes. O culto terminou a 1h da madrugada. Realizamos cultos em vários lugares, e em certo lugar que visitamos o Evangelho nunca antes havia sido anunciado. Depois dessa viagem cansativa, cheguei aqui bastante abatido. Sinto-me totalmente acabado. Tenho vontade de trabalhar para Jesus, mas faltam-me forças. Quando estive em Santa Catarina, fiquei muito enfermo do estômago. A comida ali me fez mal. Fiquei também muito gripado, pois tive de voltar de um batismo com a roupa toda molhada e havia um vento muito frio. Mas o Senhor me ajudou. Porém, entendo que se eu continuar assim, vou em breve terminar a carreira. Eu ficaria muito agradecido ao Senhor e à igreja em Estocolmo se em breve eu pudesse voltar à Suécia outra vez. Numa profecia para mim, em Itajaí, o Senhor me disse que seria comigo na minha viagem, mas que eu deveria usar de sabedoria. Entendi com que devo voltar quanto antes à Suécia. Em carta posterior, ele escreveu: talvez seja a vontade do Senhor que eu ainda fique aqui um pouco mais. Convidei Samuel Nistron para mudar-se para a cidade do Rio de Janeiro e colaborar comigo neste estado, isto é, ajudar-me na supervisão e visita às igrejas do interior, e realizar estudos bíblicos, pois eu não tenho tempo para, sozinho, tomar conta de todas essas igrejas. O meu único desejo é que haja paz e harmonia em todo o movimento pentecostal no Brasil até a vinda de Jesus. O Senhor está operando maravilhosamente aqui no Rio. Ontem, 4 irmãos receberam a promessa no culto à noite. Numa carta, de 26 de abril, ele diz: está escrito na Bíblia que tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Dessa maneira, podemos crer que tudo o que temos passado é por permissão do Senhor. Devemos levar a obra de Deus à frente, mesmo com sofrimento. E alguém tem de sofrer. Quero lhes dizer, queridos irmãos, que eu ainda sou o mesmo Gunnar Wingren que esteve com vocês na Suécia, na última vez. Não mudei em nada. Posso dizer que estou alegre e feliz em Jesus, e sinto constantemente a sua presença. Entendo que a única maneira pela qual eu posso ser guardado é buscar sempre a face do Senhor. E por isso peço as orações de vocês por mim, para que o Senhor me guarde até o dia da redenção, quando juntos nos alegraremos. O que era característico do missionário Gunnar Wingren era a sua energia, a sua perseverança e o seu zelo pela obra de Deus. Embora nesse tempo ele já estivesse bastante cansado, falava em fazer uma viagem ao Pará uma vez mais, pois escreveu: antes de nós deixarmos o Pará, houve uma profecia dizendo que eu voltaria uma vez mais ali em visita, e por isso, creio que esta seja a vontade de Deus. Sobre o trabalho aqui no Rio de Janeiro, quero dizer o seguinte: escrevi há vários anos tanto aos Estados Unidos como à Suécia sobre a necessidade de termos um templo maior, pois o que temos se enche em todos os cultos só de crentes, e nem todos podem entrar. O irmão Levi Petrus viu, ele mesmo, como estava cheio quando nos visitou. Mas não temos possibilidade de construir outro. O dinheiro que entra vai todo para o pagamento do aluguel do salão e para a ajuda aos evangelistas. Agora Deus nos tem dirigido a agir da seguinte forma: no mês passado, foram constituídas 2 igrejas locais independentes em 2 cidades aqui perto do Rio, cada uma com o seu pastor. Dos membros que tínhamos aqui, 2/3 foram transferidos para essas 2 novas igrejas, e somente 1/3 parte ficou conosco. Estas 3 igrejas trabalham agora em plena harmonia. Essa modificação possibilitou aos incrédulos entrarem e ouvirem a palavra de Deus. Já no domingo passado, o salão estava repleto.
apesar da ausência dos irmãos transferidos. Assim se pode compreender a obra gloriosa que Deus está fazendo aqui no Rio. Mas essa modificação significa para nós uma dificuldade muito grande em matéria financeira, porque muitos irmãos estão sem trabalho. Mas o Senhor nos tem ajudado até agora, pois temos podido pagar o aluguel do salão sem atraso. Porém não temos mandado dinheiro para os evangelistas nos 2 últimos meses. Eu sei que alguns estão em dificuldades. Tínhamos aqui uma pequena caixa para construção, mas isto foi gasto em outras coisas. Desta caixa enviamos R$ 1 conto para a edificação do templo em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para o templo em Belford Roxo gastamos 2 contos. E desta caixa também temos ajudado os evangelistas. Portanto, agora ela já está quase sem dinheiro. A igreja no Rio tem trabalhado muito. Temos agora neste estado cerca de 20 igrejas, entre pequenas e grandes, em diferentes lugares. Foi daqui que começou a obra em Belo Horizonte, Minas Gerais, e também em Curitiba, Paraná, pois Clímaco Bueno Ásia e Bruno Skolimowski foram enviados daqui. E os livros mostram quanto dinheiro se deu desde o princípio para eles. Somente Deus nos pode ajudar a construir um novo templo aqui, pois nós não temos nada. Quando voltei da minha viagem a Santa Catarina, fizemos uma concentração de todos os pastores e evangelistas do estado do Rio de Janeiro, para organizar melhor o trabalho, e para que todas as igrejas pudessem ser melhor atendidas. Ficou resolvido que daqui para frente as igrejas devem sentir mais a responsabilidade local pelo aumento e progresso da obra e edificação na fé. Também se responsabilizariam no sentido de que as ofertas arrecadadas fossem usadas exclusivamente para a manutenção dos evangelistas e das igrejas locais. Todas as igrejas aqui no estado do Rio de Janeiro são independentes, até as de Belford Roxo e Bangu. Uma não pode mandar na outra, mas todas devem caminhar unidas no Espírito, tendo a mesma fé e pregando a mesma salvação, ajudando-se e mutuamente se edificando pela graça de Deus. É natural que todas essas igrejas em continuação contem com todo o apoio e ajuda espiritual que possam receber dos missionários. Segundo a graça de Deus, temos uma comunhão muito preciosa com todos esses irmãos tão humildes e queridos, que tem se entregue inteiramente à obra do Senhor. O meu coração os ama e eu quisera permanecer com eles para sempre. A fé e a confiança que demonstram fazem-nos recordar os homens de fé das páginas da Bíblia, que confiavam inteiramente em Deus. Justamente no dia anterior a essa conferência, fiquei muito enfermo, com febre e pneumonia. Quando os irmãos chegaram, encontraram-me de cama, mas o meu estado ainda não me impossibilitara de todo de ajudá-los no que fosse necessário. No dia seguinte, eles todos oraram por mim e repreenderam o espírito de enfermidade no nome de Jesus. O poder e a alegria de Deus vieram então sobre mim, e eu compreendi que o Senhor fizera a obra. Porém a febre continuou até domingo. Mas na segunda-feira, eu estava livre da febre, e assim tenho continuado, sempre melhorando. Mais tarde Vingrem escreveu: hoje está fazendo 1 mês e meio que eu adoeci, e durante todo este tempo não tenho podido fazer nada. Procurei várias vezes realizar alguma coisa, mas sempre sinto dor nos pulmões. Até esta carta eu não pude terminar ontem, pois deu-me muita dor no peito. Por isso estou terminando-a hoje. Porém, espero, pela graça de Deus, em breve estar em condições de trabalhar. Durante todo o tempo da minha última viagem ao sul e depois, durante a minha enfermidade, a minha esposa, junto com os obreiros da igreja, tem assumido a responsabilidade da obra, e o Senhor os tem ajudado e abençoado maravilhosamente. Muitas pessoas têm se convertido, e muitos estão interessados no Evangelho. Uma senhora veio ao culto com um dos braços paralisados e foi curada instantaneamente, podendo em seguida mover o braço e os dedos com toda a liberdade. No dia 26 de maio, Vingrem escreveu: o Senhor me curou também desta enfermidade difícil. Glória a Jesus. Agora estou trabalhando outra vez. No domingo passado preguei sozinho em todos os cultos, e 4 pessoas se converteram. Na casa de detenção, os presos convertidos pediram licença ao diretor para serem batizados. Eles foram salvos por meio do nosso trabalho ali. Glória a Jesus. Num lugar onde trabalha um evangelista dos mais pobres que temos, 78 pessoas se converteram em 2 meses, e 30 foram batizadas com o Espírito Santo. Aleluia! Aprendi a contentar-me. Numa carta escrita em 27 de maio de 1932, Vingrem escreveu: posso dizer que o Senhor tem dado continuidade à sua obra aqui durante todo este tempo. Sim, o Senhor tem feito uma obra tão maravilhosa,
que agora são mais de 2.000 crentes pentecostais neste estado. Glória a Jesus! Muitos têm sido batizados com o Espírito Santo e curados de suas enfermidades. Várias vezes estive quase vencido pelo peso de tanto trabalho, lutas e enfermidades, mas o Senhor tem vindo sempre no momento certo, para ajudar um servo que confia nele inteiramente. Deus tem cumprido suas promessas. Glória a Deus. Espero que me perdoes por esta carta. Esta carta foi escrita a um irmão nos Estados Unidos. Eu sei que ficaste triste comigo, pois pensavas que eu vivia em abundância, enquanto outros estavam padecendo necessidades. E por esta razão paraste de enviar a oferta mensal que costumavas mandar. Que Deus perdoe a pessoa que te influenciou a tomares essa decisão. Mas a verdade não é essa. Se eu tivesse abundância, naturalmente teria te avisado disso e as ofertas teriam sido usadas para algum outro campo, onde as necessidades fossem maiores. Fiquei muito triste quando compreendi que não tinhas confiança em mim. Porém, quero dizer-te que neste caso tenho boa consciência diante de Deus e dos homens. Louvado seja o seu nome. Devo dizer também que desde que paraste de enviar a tua oferta, tenho ficado muito endividado. Se eu não tivesse clamado ao Senhor e Ele, na sua grande misericórdia, não me tivesse ajudado, não sei como viveria com a minha família, que é composta de 8 pessoas. A Igreja Filadélfia, em Estocolmo, sabe que o sustento que recebe de lá não é suficiente. Mas estes queridos irmãos em Estocolmo têm tantos missionários para ajudar, que é um milagre poderem fazer tanto. Que Deus os abençoe. O Senhor conhece todas as minhas necessidades. Digo que sinto-me alegre e feliz em Jesus, e Ele tem estado comigo durante todos estes anos no Brasil. Isto me tem ajudado a enfrentar todas as lutas e dificuldades que experimentamos. Graças a Deus. Falando das dificuldades econômicas, Wingren também escreveu o seguinte: durante o ano passado, eu tinha uma dívida. Então fizemos um esforço especial durante o último trimestre, e passamos a viver com quase nada durante esse tempo, para eu poder pagá-la. Minha família teve de andar com roupa velha e usada para que eu pudesse pagar as outras dívidas. E Deus me ajudou tanto que eu fiquei livre dessa carga. Espero não entrar mais numa nova situação de dívida neste novo ano. Somente o Senhor sabe de toda a agonia que passei no ano passado, por causa dessas dívidas. E minha esposa é testemunha de como eu me preocupei sempre em comprar somente o mais necessário. A moeda brasileira subiu aqui neste último tempo, de forma que recebi menos pelos dólares a mim enviados. Mas eu agradeço ao Senhor por tudo, pois também poderia ter sido pior. Nós devemos sempre estar agradecidos. É muito bom quando podemos fazer isso, e somente louvar o nome de Jesus. O Senhor é o que está na direção, e Ele tudo fará. Ele sabe o que o seu servo necessita. É natural e compreensível que a esposa de um missionário também compartilhe da luta e da provação do seu esposo, sofrendo necessidades que não só atingem a família no presente, mas na educação das crianças e no futuro delas. Ela também divide a agonia e o sofrimento pelo desenvolvimento do trabalho espiritual, na medida que colabora na obra. A irmã Frida, esposa do irmão Wingren, foi também uma missionária fiel, perseverante e zelosa, que além do cuidado pela família, soube participar e ajudar no trabalho do seu esposo. Grande é a multidão de almas que ela ganhou para Jesus durante os anos de luta junto com o seu esposo. Primeiramente no Pará durante aqueles tempos tão difíceis e cheios das provações do trabalho pioneiro naquele difícil clima tropical. E depois durante os anos da fundação dos trabalhos no Rio de Janeiro. Muito poderia ser escrito sobre isso, mas eu me limitarei a relatar uma de suas cartas, enviadas para a Suécia em 27 de maio de 1932. Estamos aqui no Brasil há mais de 9 anos. É um período de trabalho bastante longo. Quando saímos do Pará e viemos para o Rio de Janeiro, uma irmã ali teve uma visão. Ela viu como Gunnar estava juntando frutas maduras num grande pomar, e me viu também num canto do pomar, trabalhando com uma bomba d'água, regando todas as árvores. Somente o Senhor sabe das tribulações e sofrimentos que temos passado como preço por esse trabalho. Tem sido dias e noites de oração, lágrimas e agonia. Mas também não tem sido em vão, pois depois desses anos de trabalho, existem mais de crentes nesta cidade e neste estado. Glória ao Senhor. Durante todo este tempo, tenho me sentido completamente esgotado dos nervos várias vezes, e também sofrido do coração. Mas o Senhor me tem ajudado e curado muitas vezes. O Senhor sabe de tudo. Não quero defender-me, pois não sou perfeita, mas aquele dia tudo revelará. Uma coisa quero dizer, e é que eu, até onde compreendi, tenho me humilhado na presença do Senhor,
e estou pronta para continuar assim depois que entregamos a direção do jornal Um Mensageiro da Paz. Tenho sentido que o nosso tempo aqui no Brasil talvez esteja terminado, ou que o Senhor tem alguma outra missão para nós. Durante uma semana, orei e pedi ao Senhor um sinal. Gunnar estava fazendo uma viagem pelo interior. No culto da quinta-feira, o poder de Deus caiu maravilhosamente sobre nós. Os irmãos vieram à plataforma, dobraram seus joelhos e nós colocamos as mãos sobre eles. Em 10 minutos, 4 deles foram batizados com o Espírito Santo, e isto tem continuado culto após culto. Porém, de qualquer maneira, os nossos pensamentos vão à nossa terra natal, Suécia, e talvez não tenhamos muito tempo mais aqui no Brasil. Para mim é como arrancar o coração do meu peito quando penso em deixar o Brasil para talvez nunca mais voltar. Mas seja feita a vontade do Senhor. Gunnar tem estado enfermo durante tanto tempo que há muito não tem podido participar do trabalho. Porém agora ele melhorou e começou a trabalhar outra vez. E parece que está cheio de forças e esperanças. O meu pedido de oração é, contudo, que o Senhor nos dirija pela sua vontade.